A noite caía sobre a serra quando o cheiro de fumaça começou a se espalhar pelo vale. Na pequena casa de campo isolada entre árvores antigas, as chamas subiram de forma tão súbita que pareciam ter acordado o silêncio à força. Lá dentro, Lia, de 23 anos, tentou escapar pelo corredor, mas o fogo avançou rápido demais, tornando a saída inalcançável. O calor ardia na pele e a fumaça tornava difícil respirar. Seus olhos lacrimejavam, mas o desespero ainda não tinha vencido sua vontade de viver. Foi então que ouviu, distante e abafado, o som característico de sirenes. E por algum motivo que ela não soube explicar, seu coração desacelerou, como se tivesse acabado de ouvir a própria chance. O caminhão do corpo de bombeiros parou com estrondo, levantando poeira da estrada. Do veículo desceu Adrian Sell, jovem, forte, conhecido entre os colegas pela coragem quase imprudente e pela calma, sobrenatural em situações limite. Ele analisou a casa por poucos segundos e entrou como se fosse imune ao fogo. "Tem alguém aí?" gritou, a máscara filtrando a fumaça. Lia respondeu com a voz que ainda restava. "Aqui, eu estou aqui!" Adrian seguiu o som, desviando de vigas ardendo, pisando em tábuas frágeis que protestavam sob o peso das botas. Quando a encontrou no chão, tossindo e tentando proteger o rosto, algo nele mudou. Não era apenas uma vítima, era uma vida que ele precisava salvar a qualquer custo. Sem hesitar, ele a tomou nos braços. Ela se surpreendeu com a firmeza e o cuidado do gesto. "Vou tirar você daqui. Confia em mim." As palavras foram tão tranquilas que, mesmo em meio ao caos, ela acreditou. Enquanto atravessavam o corredor em chamas, Lia sentia o coração bater não só pelo medo, mas pela estranha sensação de segurança que aquele homem desconhecido transmitia. Quando finalmente saíram para o ar fresco da noite, ela agarrou o uniforme dele como se ainda estivesse fugindo das chamas. "Você está bem agora", disse Adrian, ajustando a máscara dela com delicadeza. Lia tentou responder, mas a voz falhou. Os olhos dela encontraram os dele, e houve um instante de silêncio que nem o barulho da equipe, nem o estalar das madeiras queimadas conseguiu romper. Uma enfermeira da ambulância se aproximou para atendê-la, mas por um segundo parecia que apenas os dois existiam ali. Um resgate que durou minutos, mas marcou uma vida inteira. Depois de estabilizada, Lia ainda buscou Adrian com o olhar. "Obrigada, você salvou minha vida." Ele sorriu de forma discreta. "A gente não salva vidas, a gente só dá uma segunda chance para elas." Ela nunca esqueceu essa frase. E ele nunca esqueceu os olhos dela. O incêndio terminou, as chamas se apagaram e as cinzas esfriaram. Mas algo havia começado ali, algo tão intenso quanto o próprio fogo. O destino, porém, ainda não tinha mostrado suas cartas, e aquele encontro, que parecia apenas um resgate, seria, na verdade, o início de uma história que atravessaria décadas, continentes e uma linhagem inteira. Nos dias que se seguiram ao incêndio, Lia não conseguia tirar da cabeça a imagem do homem que a carregou para fora das chamas. Lembrava do calor, do medo, da fumaça. Mas, acima de tudo, da voz dele dizendo: "Confia em mim." Recebeu alta do hospital e voltou para a rotina, mas algo tinha mudado. A pergunta insistia: quem era aquele bombeiro? Alguns dias depois, tomou coragem e voltou ao posto de bombeiros com uma caixa de doces e um bilhete de agradecimento. "Posso ajudar?" perguntou um bombeiro. "Eu fui resgatada no incêndio da casa de campo. Queria agradecer à equipe", disse, apertando a caixa. Um sorriso surgiu no rosto dele. "Ah, então você é a moça da Casa da Serra." "Espera só um pouco." Ele se virou e gritou: "Seu, aconteceu um milagre aqui." Adrian apareceu à porta sem o uniforme completo, apenas com a camiseta preta da corporação. Sem máscara, ele parecia outro homem, mas os olhos eram os mesmos que ela viu entre as chamas. Lia sentiu o coração tropeçar no peito. "Achei que você fosse desaparecer como todo mundo que a gente resgata", disse ele. "Mas voltou." "Eu devia, no mínimo, agradecer", respondeu. "Trouxe isso para a equipe." Ela entregou a caixa. Ele aceitou, mas o olhar continuou preso ao rosto dela.
Eles vão agradecer muito, mas quem devia ter ganhado algo aqui é você, brincou. Aguentou firme lá dentro. Ela riu. Eu só não queria morrer. E eu só não queria deixar você lá. A partir daquele dia, Lia passou a aparecer de vez em quando no posto. Às vezes levava café, às vezes só passava para dizer oi. Ele também começou a conhecer a Lia além da vítima do incêndio. Descobriu que ela adorava romances antigos, que desenhava plantas de casas como passatempo, que sonhava em ter uma família grande, mas tinha medo de não encontrar alguém disposto a construir isso com ela. Acho que você combina com uma casa cheia de gente, barulho e cheiro de bolo, disse ele num fim de tarde. E você combina com sirenes desligadas e uma vida mais tranquila, ela respondeu. Eles se olharam por um segundo a mais do que amigos deveriam se olhar. E naquele segundo, souberam, sem dizer, que algo entre eles havia atravessado a linha da gratidão. O primeiro beijo aconteceu numa noite chuvosa, na frente do posto, depois de uma conversa longa demais para ser apenas conversa. Foi inevitável, como se tudo o que tinham vivido até então os tivesse empurrado para aquele momento. O relacionamento cresceu em ritmo próprio. Encontravam-se nos dias de folga, caminhavam pela cidade, falavam sobre futuro. Lia começou a imaginar o tipo de vida que sempre quis, mas agora sabia o nome do homem ao lado dela. Adrian. Ela não sabia, porém, que o destino já tinha outros planos preparados e que a mesma farda que a salvou também seria a responsável por separá-los. O relacionamento de Lia e Adrian floresceu como algo inevitável. Eles se encontravam sempre que podiam, compartilhavam sonhos tímidos e, aos poucos, construíam a sensação de que talvez aquela história tivesse chegado para ficar. Mas bombeiros conhecem bem. Nada dura muito quando a vida é feita de alarmes inesperados. Numa manhã cinzenta, Adrian recebeu uma ligação que mudou tudo. Lia notou o silêncio dele ao telefone. Um silêncio que não era comum. Quando desligou, o rosto estava tenso, como se carregasse nas mãos algo pesado demais para qualquer um. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou preocupada. Ele respirou fundo. Fui selecionado para a Força Internacional de Resgate, uma missão de 2 anos, em outro país. As palavras caíram entre eles como faíscas num galpão vazio. Lia tentou sorrir, mas seus olhos traíam o tremor. 2 anos? É uma oportunidade única. E uma ordem. Não posso recusar. Ela sentiu, compreendendo. Ele era aquele tipo de homem movido por propósito. Mas compreender não significava aceitar sem dor. Quando você vai? Daqui a 3 semanas? 3 semanas. Depois de tudo que viveram, o destino parecia ter pressa em separá-los. Nos dias seguintes, eles tentaram aproveitar cada minuto. Caminharam por estradas de terra, revisitaram o lugar onde se conheceram. Prometeram que fariam dar certo. Porque o amor não desaparece só porque a distância cresce. Mas havia algo não dito, preso no peito de Lia. Uma sensação, um atraso, uma possibilidade. Na última noite antes da partida, chovia forte, como na noite do primeiro beijo. Eles se encontraram no posto de bombeiros onde tudo começou. Adrian a abraçou com força, como se tentasse memorizar o corpo dela para poder carregar a lembrança. Durante a missão. Eu volto para você, disse ele, encostando a testa na dela. Prometo. Ela segurou o rosto dele com as 2 mãos. E eu espero. Tentou sorrir. Mas promete que fica vivo. É a única promessa que eu quero cumprir. O beijo foi longo, profundo, cheio de todas as palavras que não cabiam na voz. No dia seguinte ele embarcou. Sem despedidas grandiosas, sem plateia. Somente ela, observando de longe, enquanto o caminhão que o levaria ao aeroporto se afastava, como se estivesse levando um pedaço dela junto. Dias depois, Lia descobriu. Um teste de farmácia confirmou. 2 risquinhos bem marcados, quase irônicos. Ela estava grávida. Pegou o telefone 1000 vezes, mas nunca teve coragem de ligar. Não queria ser a âncora que impediria Adrian de seguir com sua missão. Ele arriscava a vida para salvar desconhecidos. Não era justo que carregasse também o peso da dúvida, da distância, da culpa. Eu conto quando ele voltar, decidiu.
Mas o destino tinha seu próprio cronograma. Adriana entrou numa operação internacional de risco, depois outra, e outra. Ele não voltou, e não deu explicações. Lia chorou, sofreu, gritou, mas nunca o amaldiçoou, porque conhecia o homem que ele era, alguém que não fugiria. Se não voltou era porque algo maior o impediu. O filho, Ian, nasceu meses depois, e Lia decidiu que ele teria orgulho do homem que nunca conheceu. Contou-lhe histórias de coragem, de bondade e de sacrifício. Nunca mentiu. Dizia que o pai dele era um herói que a vida levou para longe, mas cujo coração sempre esteve perto. E mesmo sem saber, Ian herdou o que o pai tinha de mais bonito: a vontade de salvar vidas. O tempo passou como um incêndio que consome e transforma. Ian, agora com 22 anos, cresceu ouvindo histórias sobre coragem. Histórias do pai que nunca conheceu, mas que imaginava em detalhes. O jeito de falar, a firmeza nas mãos, o olhar determinado. Para ele, Adrian Cell era mais mito do que homem, mais chama do que presença. Inspirado pelo heroísmo desconhecido, Ian decidiu seguir o mesmo caminho. Tornou-se bombeiro. E não demorou para seu talento natural chamasse atenção. Foi então que recebeu a notícia. Você foi aceito no Instituto Internacional de Emergências, o centro mais respeitado do mundo. O mesmo lugar onde seu pai serviu numa missão anos atrás. Ian ficou imóvel. Era como se finalmente estivesse pisando na trilha deixada pelo homem que admirava desde criança. Arrumou as malas com orgulho. No fundo delas, colocou uma foto antiga que a mãe guardara. Lia em frente à casa de campo, o último verão antes do incêndio. Ao chegar ao instituto, ele não imaginava que estava prestes a encontrar o passado de frente. Na primeira semana de treinamento, os cadetes foram reunidos no auditório. O instrutor anunciou: Silêncio, o comandante-geral está chegando. As portas se abriram, e Adrian Cell, agora mais velho, cabelos grisalhos, expressão firme, entrou com passos lentos e autoridade silenciosa. Ian sentiu um choque estranho. Algo dentro dele reconheceu aquele homem, não pela aparência, mas pela energia. Um tipo de respeito instintivo, quase biológico. Adrian subiu ao palco. Olhou para a tropa. Seu olhar percorreu dezenas de rostos, até parar exatamente em Ian. E, por um instante, o comandante se desconcertou. Aquele jovem tinha algo familiar. A postura, os olhos, o jeito de manter a coluna ereta, como se estivesse defendendo o mundo inteiro. Cadete, seu nome? Perguntou Adrian, tentando disfarçar o impacto. Ian Park, senhor. Respondeu o jovem firme. Um silêncio se prolongou. Park, o sobrenome da mãe. Adrian manteve a compostura, mas seu peito afundou. Seja bem-vindo ao instituto, disse ele, olhando fundo nos olhos do rapaz. Espero grandes coisas de você. Ian sentiu o coração acelerar. Não sabia por quê, mas aquela frase parecia pessoal. Nos dias seguintes, os dois se esbarravam nos corredores, na arena de treinamento, nas simulações. Adrian observava Ian como quem acompanha um reflexo distante de si mesmo. Era rápido, era forte, era justo, e tinha uma coragem silenciosa que ele reconhecera apenas uma vez, muitos anos atrás, no próprio coração. Numa manhã, durante o treino de resgate em altura, Ian foi o único cadete a subir na torre sem hesitar. Adrian, assistindo de baixo, murmurou: Esse menino é feito de fogo. Ian desceu suado, respirando pesado, mas sorrindo. E ao tocar o chão, olhou para Adrian e viu nele algo que nunca tinha visto em nenhum superior: orgulho. Bom trabalho, cadete Park, disse o comandante. Obrigado, senhor, respondeu Ian, sentindo um calor que não sabia explicar. Naquela noite, sozinho no escritório, Adrian abriu uma gaveta esquecida. Lá dentro havia a foto antiga que recebeu de Lia, anos antes, quando tentara reencontrá-la sem sucesso. A casa de campo, o sorriso dela e a lembrança do amor que perdeu. Ele fechou os olhos. Lia, será que esse menino poderia ser? Mas ele sacudiu a cabeça. Não queria acreditar. Não queria ter esperança. Esperança dói. Até que, no dia seguinte,
Ian entrou na sala do comandante com um pedido. Senhor, gostaria de conversar sobre vocação. Minha mãe diz que eu herdei isso de alguém especial. Adrian congelou. Alguém especial? Perguntou com a voz falhando. Ian sorriu sem perceber o abalo que causava. Sim, o homem que me salvou antes mesmo de eu nascer. E então, sem saber, deu o golpe final no coração de Adrian. Ela diz que meu pai era bombeiro. Um herói. O mundo de Adrian se partiu ao meio. Porque naquele exato instante ele finalmente entendeu. O herói que Ian admirava a vida inteira. Era ele mesmo. Mas o destino ainda guardava a revelação final. Aquela que uniria pai e filho de um jeito que nenhum dos dois poderia imaginar.